Oi, gente, eu sou Mário Bressan e está começando mais um Desenrola a Fita. Gente, meu convidado de hoje é um cara clássico, assim, a comida preferida dele é arroz, feijão e batata frita. Sua brincadeira preferida quando criança era jogar futebol. E acredite, ele é fã de João Paulo Daniel e CPM 22. Massa pra caramba. Um grande ex-aluno meu, um grande publicitário, agora psicólogo, João Pedro Andezuc. Bem-vindo, João. Me confundi tudo aqui. Mário. Queria primeiramente agradecer o convite por estar aqui, agradecer toda a galera que está aqui. E vamos lá, vamos conversar. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esse mistério de João Paulo Daniel e CPM 22. Isso por quê, João? Conta aí pra gente o que é o CPM 22 pra ti, cara, João Paulo Daniel. Quando tu me perguntou, eu fui atrás de mim e falei, pô, cara, eu tinha uma fita do Tiririca, mas confesso que não era a minha preferida. Sandy Júnior também não, mas eu tenho uma memória muito forte, assim, de um aniversário meu. Eu não sei porquê, cara. Eu não sei se foi na época ali que o João Paulo tinha falecido, mas eu queria muito um CD, e eu ganhei esse CD do João Paulo Daniel. Uhum. Fica muito marcado. Eu não sei cantar as músicas, eu não sei nada. E logo em seguida, ali, quando eu lembro que eu comecei a gostar mais de música, é que daí eu comecei CPM 22, muito forte, assim, Charlie Brown, Detonautas, aí foi mais pro lado do rock, assim. Uhum. E tu lembra a tua idade, mais ou menos, João, nesse período? Cara, eu não lembro. Cara, quando tu me perguntou, assim, só despertou na minha cabeça, assim, meu pai tinha recém-chego 6 horas, assim, e trouxe pra mim o CD, eu me lembro eu pegando o CD na mão, assim... E ficou. Não sei nem onde é que tá o CD, mas é marcante, assim, eu ouvia bastante, sabe? Eu gostava bastante de ouvir. Ô, João, a construção de memórias afetivas é bem por aí, cara. A gente acaba amarrando e guardando mais memórias quando tem aí um familiar, uma pessoa com muito afeto perto da gente. Então, por que a gente lembra, às vezes, do pai, da mãe, do irmão, dos amiguinhos da escola, quando essa memória afetiva ela vem muito forte em função dessa questão? É um relacionamento, você como psicólogo sabe, né, mais do que eu, como os sentimentos, os afetos, eles são importantes para essa construção narrativa que é viver, não é? Uhum. Então, o seu pai está entregando o CD para você, provavelmente demarcou ali um tempo, espaço que foi importante para ti. E quando tu me perguntou, eu até pensei, cara, vou procurar lá em casa para ver se eu ainda tenho esse CD, para ver que música que tinha nesse CD, porque eu não faço ideia. Mas lembra do CD, lembra da capa mais ou menos? Lembro. Dois irmãos, eu acho que é o CD deles. Sim, que são a mão dele com a mão do João Paulo de mão dada, assim. Massa. É um lance assim. Tá, e o futebol, não rendeu? Não foi? O futebol não deu, Mário, porque... É que o futebol é uma paixão, né, cara? A gente novinho, tu estuda de manhã e à tarde tu vai pra escola jogar bola, né? Esse é o roteiro, né? Isso. E hoje em dia a gente tem muito compromisso. O corpo também não aguenta mais, né? O meu corpo não aguenta mais. A gente vai mudando, né, João? Vai mudando. Não somos mais tão jovens assim. É. João, e conta um pouquinho aí pra nós, quem é o João Pedro? O que você faz hoje? A sua profissão? Quem é você? Conta aí pra nós. Então, Mário, eu tenho um escritório de estratégia e design, a Mood. A gente trabalha com construção de marca, eu e meu sócio. E eu também tenho uma clínica de psicologia, a Nós Psicologia. Também sou formado em publicidade e propaganda e recentemente em psicologia. E, João, e dentro dos teus trabalhos, cara, assim, tanto na psicologia... Primeiro vamos voltar um pouquinho no tempo aí. Por que escolheu publicidade e por que escolheu psicologia? O que vem... Tu acha que, quando tu olha lá para o João Pedro pequeno, adolescente ou criança, nas suas brincadeiras, tem alguma coisa do João de lá que aparece no João de hoje, desse profissional de hoje? Cara, como é que começou todo esse processo, tá? Porque uma coisinha vai levando a outra. Dos 15 para os 16 ali... eu comecei a vender roupa com a minha mãe. Uhum. Meu irmão trazia de São Paulo, famoso mambeiro, né? Massa, legal. Comecei a trabalhar com vendas. Sim, né? sim. Quantos anos, João, mais ou menos? 15 para 16, assim. Comecei a trabalhar com vendas. Então, eu não dirigia, eu era o Relações Públicas, né? Eu fazia os contatos, a minha mãe me levava para vender para meus amigos. Chegava lá e vendia. Chegava lá, desdobrava tudo, aprendia a dobrar, guardava, eu e minha mãe. Então, minha mãe sempre foi uma incentivadora. Meu pai e minha mãe não são empreendedores, mas a minha mãe nunca disse não. Sempre me ajudou, me levou.
Cara, e ali, logo em seguida, eu fiz uma marca de roupa, pedi presente de aniversário, ganhei da minha mãe uma coleção de peças de roupa. Daí comecei a entrar nesse mundo, né? De desenhar, trabalhar com software e tudo mais. Aí, cara, dali pra frente entra sócio, sai sócio, aprende um pouco de gestão, né? Até conhecer os meus últimos sócios foram eu, o Christian, o Fabrício e o Vitor. A gente entrou em comunicação social, daí a gente foi trilhando ali dentro, aprendendo, né, cara? Porque daí tu começa a aprender um pouco sobre gestão, um pouco sobre sociedade, um pouco sobre ser sócio de amigos. A gente tentou, imagina, com 18, 19 anos, tentou montar uma loja. Então é obra, é pedreiro, cara, é planilha de Excel. É muita coisa que começa a vir ali. E a gente trilhou dentro da comunicação social. A gente acabou vendendo, né, a marca de roupa. E logo em seguida, eu me aventurei um pouco no mundo das lutas. Pratiquei artes marciais durante um bom tempo. E quando tu começa numa parte mais densa, para tu começar a competir, o lado psicológico pesa muito. Uhum. E eu comecei a ver isso lá dentro. E aí, atrelado a isso, com gestão, com agência, com vontade de vivência dentro de agência, e aí tu começa a entender que gestão é pessoas dentro de processos. Então, tu tem que gerir essas duas coisas, pessoas e processos. E, cara, aí, dentro de tudo isso estava acontecendo ao redor de mim, eu falei, cara, vou me matricular em psicologia. Sempre quis psicologia, filosofia, para ter uma segunda graduação. E fui, cara. E comecei a fazer com mais incentivo também de entender um pouquinho melhor, cara, que dentro de cada CNPJ, quando a gente entra dentro do escritório para fazer um processo de branding, tu entende que dentro de cada CNPJ tem CPF, né? Isso. E se o humor da tua atendente, se ela não está de bem, cara, é a tua marca que está indo pro lixo. Então, tu começa a ver, tudo isso, entendeu? Tudo isso foi somando para que eu entrasse na psicologia, cursasse. E, obviamente, tu acaba conhecendo outras coisas lá dentro, né? E daí eu me apaixonei pela clínica, por isso que hoje eu tenho a clínica e tenho o escritório de estratégia e design. Bacana, cara, bacana. Eu vejo que são duas áreas muito importantes, né, João? Assim, de que uma ajuda na outra, né, para o seu trabalho. Exato, a construção de uma marca, você tende a conhecer melhor as pessoas, os processos pessoais, processos psicológicos. Principalmente assim, ó, no decorrer da faculdade, o meu objetivo mudou muito com a psicologia atrelada a isso. E eu sempre tive um objetivo de colocar os donos de empresas que vinham conversar comigo no escritório, colocar eles em sessão de terapia. Para que eles também tentassem olhar com outros olhos aquilo que eles estavam me contando, entendeu? Sim. Porque querendo ou não, um processo de briefing ali, que tu tá junto com o cara tá colocando para fora um monte de coisa dele. Isso. E tu tem que saber lidar com aquilo ali que ele está colocando para fora, entendeu? Interessante, legal. Ô, João, e essa questão que você falou aí dos relacionamentos, né, da secretária ao atendimento, eu defendo muito essa proposta de que as relações afetivas elas vão desencadear em várias consequências do nosso processo de trabalho. E dentro do seu trabalho como publicitário, agora como psicólogo, como é que você vê esses relacionamentos afetivos, né, entre as pessoas, entre os líderes, entre os colaboradores? Você, como empreendedor, como é que você lida com essa questão? Porque você já teve equipes trabalhando com você, hoje você não tem mais, né? Você me comentou. Mas reforça isso que eu estou falando, de que os relacionamentos afetivos eles tendem, assim, demarcar o espaço. Eu vou afirmar que formam essas memórias importantes para quem vivencia aquilo ali, e, consequentemente, dá esse caráter de humanização, de presença para uma marca, para um atendimento, para uma loja. E vejo que na clínica o psicólogo também tem um pouco disso, né? Porque ele vai trabalhar com os sentimentos ali. Exato. É ganhar a longo prazo, sabe? Relacionamento. Né? Isso. Tem que... Eu, particularmente, quando a gente tinha uma equipe grande lá dentro do escritório... Cara, eu queria que o cara que estivesse lá dentro, ele fosse o melhor, entendeu? Eu queria que ele conquistasse as coisas lá dentro. Porque tu imagina, o cara trabalha lá dentro, 8 horas lá dentro, ele sai de lá... Pô, eu não queria que ele se matasse trabalhando depois, para poder ter dinheiro, para poder ficar bem. Então, o cara que estivesse lá dentro... Aí tu começa com uma visão mais humana também. Obviamente, eu era o good cop, né?
e o meu outro sócio era o bad cop. Então, ele falava, cara, faz parte do processo. O equilíbrio. Faz parte do processo. Então, eu puxava de um lado, ele puxava do outro, a gente mantinha equilíbrio. Muitas vezes, é aquilo que eu te falei, muitas vezes o gestor ele está ali numa posição de liderança, mas ele não tem ninguém para debater sobre pensamento, ele não tem ninguém para debater sobre o que ele vai fazer com o funcionário, sabe? Como lidar com situações, gerenciamento de crise. Cara, mas é um ser humano que está ali, entende? E é difícil, porque cada um tem as suas fragilidades e tudo mais. É extremamente complexo, cara, tu lidar com esse lado humano do funcionário, sabe? É que é complexo e desafiador também, né, João, nesse sentido de que, como você falou, a longo prazo, essa conquista, porque assim, o empresário, né, o dono da loja, ele muitas vezes essa visão de querer o resultado na hora, a curto prazo, de que eu vou fazer um treinamento com a minha equipe, eu vou desenvolver algo e veja agora você como psicólogo também tem muito essa pegada, porque os psicólogos também investem nessa área de treinamentos e às vezes a empresa, a loja precisa fazer um treinamento, mas se para aquele gerente, para aquele gestor, isso não vier com curto prazo, um resultado de imediato nas vendas, para ele não tem sentido. Exato. E às vezes não compreende que isso, ao longo prazo, o colaborador precisa se sentir pertencente a essa empresa, pertencente a esse sistema. Por isso que vejo que quando a gente faz essa metodologia, né, de trabalhar as memórias afetivas dentro de um ambiente empresarial, em que o fulano conhece o outro por suas histórias, suas memórias, ele acaba tendo esse exercício de empatia e também se entendendo naquele lugar. Quando o colaborador vê o sentido naquilo que ele faz, consequentemente, o trabalho dele vai render mais. Vai vender mais, vai atender melhor. E não é só também o fazer parte. Eu sempre digo que é o ser parte, sabe? Isso. Ele precisa ser parte daquilo ali. Até o próprio pensamento empreendedor, sabe? Eu faço parte do associativismo jovem. E lá a gente sempre fala que empreendedor não é só o dono da empresa, mas também tem funcionários lá, sabe? Tem pessoal que não precisa nem ser líder de setor, mas é o teu pensamento como empreendedor mesmo ali dentro, entendeu? De como que tu vai... porque muitas vezes o funcionário está ali, ele está infeliz, mas ele também não conversa. Também não abre diálogo, né? O diálogo é um problema também, mas aí a gente pode fazer um podcast daí só sobre diálogo. Só sobre diálogo. Ótimo, né? Fica esse convite aí. Ô, João, mas olhando assim para as tuas memórias, cara, você me contou aí dessa história de vender roupas. Então, de certa forma, o João aquela pergunta que eu te fiz antes, o João de hoje tem um pouco daquele João mais do passado, assim, né? De querer investir, de querer empreender. Porque hoje eu te vejo um cara super empreendedor. E essa iniciativa que você teve de ir nos prédios e ir nas casas vender roupas é um empreendedor nato ali, cara. Quando a gente conversa com o pessoal de escritório, de agências, assim, sempre vem esse papo de que a gente trabalha com venda, né? A gente é vendedor. Isso. A publicidade e propaganda ensina isso, a vender, né? E, na verdade, toda faculdade deveria ensinar a vender. Né? Ô, João, e assim, as tuas melhores memórias afetivas, assim, enquanto criança, adolescente, tem algumas? Cara, eu vou te falar... Brincadeiras preferidas, lugares, comidas? Eu sou extremamente ruim com memórias. É assim. mesmo? Mas eu lembro também, quando tu me perguntou coisas do passado que me fizeram ser como eu sou hoje, eu lembrei que eu trabalhava muito com imaginação, né? Isso é uma característica muito forte de quem trabalha na área da criatividade e tudo mais. Como é que era esses trabalhos? Imaginar a história. Cavaleiro do Zodíaco. Conhece, conheço. Né? Então, o Cavaleiro do Zodíaco eu já vivenciei a saga dele na minha cabeça, eu sendo todos os personagens, mais de 24 vezes. Isso. Dragon Ball Z, já matei o Freeza, ó. Quantas vezes já? É igual eu com o olho de Tandera do Thundercats, cara. É. Eu sempre fui chamado pelo olho de Tandera. Cara, a imaginação é coisa assim de tu ver um filme... tu vê um filme de luta e tu vai sair lutando. Beleza, isso acontecia, né? De fato. Mas era ver um filme de roubo. Cara, eu desenhava o mapa da minha casa, sabia por onde que eu ia sair, por onde que eu ia entrar. A cabeça era a mil, assim. Meu irmão tinha 10 anos, era 10 anos mais velho que eu, o do meio. E
a gente não brincava tanto, né? Eu comecei a brincar mais, assim, dentro de casa também com o meu sobrinho. Daí a distância minha e dele é um pouco menor. Daí a gente começava a brincar mais, assim. Então a mente sempre foi muito criativa. Assim, Muito, cara. Imaginava muitas coisas, cara. Uma loucura. As tuas escolhas como profissional reflete isso, né, João? A criatividade. Exato. Tanto que às vezes eu estou em reunião, minha cabeça tem um problema, tem certa essa dificuldade. E às vezes o cara já me contou o briefing, no meio do briefing eu já estou lá na frente, já estou com a ideia pronta, já cancelei ela, já vi que é cara. Massa. Ô, João, mas uma das minhas memórias afetivas contigo, cara, é justamente essa, de o João Pedro super criativo lá naquele primeiro semestre. Lembra aquele primeiro semestre que nós estávamos juntos? Aquela sala enorme, lá no fundo, mais ou menos à esquerda, com outros meninos, Vitor, né? Guilherme. É que a gente estudou junto, né? A gente estava no ensino médio, então a gente já estava em galerinha ali. Sim, e o João sempre colocando coisas novas, inquieto, né? Sempre criativo. Super bacana, cara. Lembranças boas daquele tempo de vocês. E ainda bem que ninguém matou essas ideias, né, Mário? É isso aí. Foi uma turma que andou muito bem na criatividade, né? Eu sempre tive isso para mim, assim. Pode ser que eu não tive nenhum exemplo como empreendedor ou como criativo dentro da família, mas nunca disseram não, entendeu? Nunca me podaram. Isso é importante, né? Então isso já é alguma coisa, né? Muito importante isso, de quando a gente tem esse desejo, esse sonho, e ter alguém que possa dizer, não, vai lá, investe, acredita, não podar. Isso eu falo até para conversas com professores que eu faço, de que, às vezes, eles lidam com crianças ou pré-adolescentes, e nós, crianças e os adolescentes, enquanto crianças e enquanto adolescentes, nós temos muito essa questão da imaginação, de querer fazer 1000 coisas, e o professor vai lá e xinga e diz que isso não é possível, que nunca vai dar certo. Não, acho que tem que deixar florar essa criatividade para que daqui a pouco ele perceba que isso está agora, não é o momento, vai perceber o limite. Terapêutico, né? Terapêutico. Daqui a pouco tu vai entender, né? Tu vai olhar e vai dizer, cara, tem certos limites, eu tenho que fazer dessa forma, daquela outra, né? E muitas vezes no ambiente de trabalho isso que acontece também, João. Vem um colaborador dar uma ideia, quer fazer algo diferente nos processos de trabalho, tem algum gestor ou algum líder que poda, que corta isso, porque não vai dar certo, não acredita nesse potencial. E eu vejo que cada vez mais é necessário olhar para esse potencial humano, né? As qualidades emocionais que cada indivíduo tem para poder contribuir para o seu ambiente de trabalho. O que tu acha disso? Não, concordo plenamente. Não foram muitas as minhas experiências como CLT, certo, confesso, tá? Mas todas as agências que eu passei um bom período que eu passei foi com o Marcelo Lessa na Edecon. Então lá foi, cara, eu tinha uma liberdade assim que meus amigos não tinham, sabe? Por quê? Porque eu conversava com ele, eu trocava ideia, eu trabalhava em turnos alternados, era extremamente flexível, gostava de trabalhar lá. Ele era um cara que apoiava, era um cara que trazia muita experiência dele, entendeu? Eu tenho muito do Marcelo Lessa, assim, da forma dele de pensar. Legal. Levei isso para mim, assim, sabe? Te inspirou. Antes disso também, eu trabalhei na Maré Alta com o Alessandro. Então lá também aprendi algumas coisas mais de business, assim mesmo, de negócio. Então, cara, cada pessoa que eu cruzo, eu tento tirar alguma coisinha dela, sabe? Isso é bacana. Acho que essas inspirações que nós deixamos para os outros, essas marcas, elas são válidas e a tendência é seguir as coisas que ficam boas e aprender com as coisas ruins também. Né? Eu tenho muito esse negócio de querer ajudar os outros, sabe? De conectar pessoas, de... Pô, se tu vende A e o cara precisa de A, cara, por que eu não posso ir lá, né? Hoje o WhatsApp, assim, é coisa de 5 segundos. A gente tem um grupo que funciona muito bem, da própria Jet ali, que, cara, o cara pede um negócio, parece que eu me sinto na obrigação de achar alguém para ajudar ele, entendeu? E as pessoas se ajudam mutuamente ali. E, pô, essa comunidade é muito legal, sabe? E eu levo isso para a minha vida, assim, dentro do escritório lá, pode ser que hoje o Mário sente lá comigo para a gente conversar. E pode ser que a gente não vá fechar nada, mas o meu objetivo é que tu saia de lá orientado, entendeu? Para que tu saia de lá sem dúvida, que tu saia de lá entendendo exatamente o que tu precisa. Eu tento te ajudar, cara. Eu já fiz tanta coisa. O Matheus sempre diz, meu sócio sempre diz que eu tenho um coração muito bom e que a gente já se ferrou bastante por causa disso. Mas é importante também ter esse coração bom, né, João? Esse coração gigante aí teu, cara.
Ô, João, aqui também no nosso programa, a gente tem o objetivo é desenrolar uma boa conversa, né? De trazer histórias, sempre focado nessa ideia de líderes, empreendedores e também pensando nas memórias que ficam, como é que a gente pode atribuir melhor essas relações afetivas. E aí eu tenho um quadro aqui que eu chamo de Volta à Fita, em que a gente vai ouvir algumas coisas a teu respeito, tá? Trouxe aqui um videozinho para te assistir. Vamos lá? Beleza, vamos lá. Vamos ali. Hoje nos pediram para falar do nosso filho João Pedro. O que falar dele? Que ele é um menino especial, sempre foi muito, muito estudioso. Nunca precisamos dizer assim, você vai estudar para a prova, você vai fazer isso, aquilo, não. Ele sempre teve a sua responsabilidade, desde pequeno. E foi um menino também sempre que procurou trabalhar desde cedo, como primeiro começou a vender roupas de sacola para os amigos. Eu parava o carro, ele descia, subia nos prédios, vendia as roupas, subia nos apartamentos, né? Vendia as roupas para os amigos. Depois passou essa fase, ele quis fazer uma marca de camiseta, dei força para ele, estava sempre junto dele, sempre ajudei no que for possível. Ele sempre querendo mais e mais, tanto que ele chegou ao ponto que chegou hoje, mas sempre na honestidade, sempre estudando bastante, querendo o bem das pessoas, ajudando esse, ajudando aquele. E nós fizemos o esforço para que ele fizesse essas duas faculdades conforme ele tinha vontade, né? Como ele tinha vontade, até hoje ele continua estudando, porque ele acha que é um atraso se ele parar de estudar. Ele sempre procura caminhos novos para aprender e para se orientar. Esse é o nosso filho João Pedro. Tem um ótimo coração e eu principalmente, amo demais esse menino, esse meu filho. Eu te amo, João Pedro, e você sabe disso, porque você é meu confidente, meu amigo e meu filho. Um beijo, meu filho, no teu coração. Nós te amamos, né, nega? Eu também. Nós te amamos. Isso mesmo. Desculpe, porque o pai dele é tímido, não sabe botar para fora o que sente, mas o João Pedro sabe que o pai dele ama muito, muito ele. E sente muito, muito orgulhoso do homem que ele se tornou hoje. Parabéns, meu filho. Isso. Parabéns, então. Legal. E aí, João? Bonito, né? Que lindo, João. Arquivo confidencial com o Mariabel. Que lindo eles, né, João? É minha mãe falando, né? Não dá pra levar muito a sério também, né? Pô, minha mãe, né? Se ela for ali falar mal de mim, o que vai ser de mim João. também, né, Mário? Não, mas isso provou que também é verdade, né? Que eu falei aqui. Não contei nenhuma mentira. Eu já sabia dessa história das vendas. Então tu tava por dentro, né? Mas interessante isso, né? Ouvir deles essas palavras afetuosas. Exatamente aquilo ali. Meu pai sempre foi mais na dele, mais fechado. E minha mãe não. Minha mãe sempre me incentivou, me levou. Sempre me apoiou. Sempre que ela pôde, ela me apoiou. Ô, João, e é bom sentir essas memórias, né? Olhar para trás, perceber essa história que ela contou, que essa história que você me contou, rememorar, trazer isso à tona, se emocionar, Exato. você se emocionou um pouquinho. E a gente esquece, né? Esquece. Também. No dia a dia a gente esquece. Às vezes a gente acha que eu me formei ali, pronto, montei o escritório. E não. Só que não, cara. Passei tanta coisa aí já, cara. Tem toda uma história, uma memória que deve ser olhada, né? Exato. Porque nós somos o que somos, João, e a gente é o que é em função das histórias e memórias que nós temos. E sempre que ela vem com essa carga emocional, é porque mexeu com a gente. Exato. Eu sempre fui de ter um foco, sabe, Mário? E quando eu fosse executar, eu executava da melhor maneira possível. Isso não importa onde, assim, sabe? E eu me cobrava muito e me sentia frustrado quando não conseguia. A empresa de roupa,
querendo ou não, não consegui, mas aprendi com isso, né? Porque a gente aprende também com as nossas falhas. Quando eu entrei nas artes marciais, cara, eu fui até, eu consegui dar aula, dei aula, eu queria lutar, lutei, ganhei. Então, tem coisas assim que eu boto como objetivo na minha vida, sabe? E é bem como ela falou, assim, que mexeu, né? Massa. Legal, João. Ô, João, mas vejo que é isso, cara. Assim, essas histórias, essas memórias vão nos constituindo e vão nos formando. E sempre que possível, como você bem falou, fazer com que a gente não esqueça, que a gente vai lá, resgate, lembre. Porque vai nos fazer bem, vai nos entender um pouco. Quando você olha para trás e percebe o João vendedor. Era o João vendedor lá, né? Super ativo, focado, querendo fazer as coisas darem certo. E isso só melhorou, cara, né? O que você faz hoje, eu te vejo a 1000 por aí. E sabe qual é o mais louco, Mário? Não tinha WhatsApp, nem Instagram. Né? Como é que você contactava loucura, todo mundo? Né? Eu tô falando aqui agora, eu pensei, cara, não tinha WhatsApp nem Instagram, como é que eu fazia? Não faço ideia, sabe? Era bem mais difícil. Se mandava um SMS, eu ligava. Era bem mais difícil, bem mais difícil. Não tinha máquina de cartão, nada. Era assim, mês que vem eu passo aqui para receber a segunda parcelinha, tá? Isso com 15 anos, 16 anos. Mas aí eu passava esse mês que vem, vendia mais um pouquinho, Vendia mais um pouquinho. Aí eu aprendi nisso. Tu tem jeito vendedor, cara. Tu conquista as pessoas, meu. Valeu. Legal. Ô, João, e tem mais umas pessoas aqui que vieram te dar uns recadinhos. Só dar um beijo aí pra ti. Vamos lá colocar ali, pequeno. João Pedro, passando aqui para falar para ti que eu te admiro muito, pelo irmão que tu és, pelo profissional que tu és, e dizer que eu te amo muito, tá bom? Um beijo, abraço. Valeu. Tem mais uma? Vamos ver mais um? Oi, João. Hoje eu tô aqui para dizer o quanto é especial te ter na minha vida. Eu sinto muito orgulho de ti, muito orgulho mesmo. Da inteligência, do modo inquieto de nunca parar onde tá, de sempre estudar, de sempre pesquisar, de sempre querer evoluir. E também o fato de tu estar sempre ajudando outra pessoa, não importa o que for preciso, no que precisar, tu sempre tá disposto. Meu coração é muito grato por ter te conhecido e pode ter certeza que eu sempre vou estar contigo para o que for preciso. Te amo, beijo. Oh, que bacana. E tem mais um, e é o último. Ela fica louca, cara, que eu ajudo todo mundo. Vamos ver mais um aqui. Te amo. Então, a gente tem uma grande diferença de idade, mas é essa baixinha aqui que fez a gente ficar mais unido, né? Sim. Tu gosta do João Pedro, né? Eu gosto muito. Eu gosto da tia Fefe também muito. Que linda, que linda. Bom ouvir isso, né, João? É bom. Eu sempre te chamei de gigante, cara. Não sei se tu lembra, eu sempre te chamei de gigante. E isso só comprova essa percepção que eu tinha de ti. Né? Esse coração gigante, essa pessoa grandiosa que você é nas coisas que tu faz. Né? A ponto de entregar coração, entregar as coisas racionais, mas tem muito coração envolvido. É o meu primeiro irmão que apareceu ali, que é o meu irmão mais velho, ele tinha estamparia. Então ele também fez parte desse processo, porque foi ali que eu conheci o software, foi ali que eu aprendi o processo de como tu faz uma camiseta, né? Então ali ele agregou bastante nesse início nessa minha trajetória, assim. Que bacana. Memórias que ficam, né? E que ajudam a te entender hoje. Hoje eu nem vou mais pro escritório. Ô, João, mas assim, o nosso papo está chegando ao final, né? Nosso Desenrola Fita, ele tem esse propósito mesmo de desenvolver uma boa conversa. E quero te dizer que, quando eu pensei nesse projeto, alguns ex-alunos eu listei, e você estava nessa minha lista. Em função disso que eu já falei de ti, dessa tua criatividade, essa veia empreendedora, essa visão diferenciada, e como eles colocaram ali de continuar estudando, fez psicologia. Então, é um cara que eu admiro muito e tem aí um valor muito significativo na minha carreira como professor, como coordenador, né? Vocês me ajudaram muito. Então, por isso, esse convite, cara. Eu queria muito desenrolar esse papo contigo aqui. Obrigado, Mário. Eu também agradeço muito todo o papel que tu teve
né? Durante meu estudo, os meus cursos, tanto na graduação quanto na pós, né? Isso. E, cara, mexe com a gente, né? Tu traz o cara aqui para conversar um pouquinho, aí a gente já começa a chorar. Relembra coisas. Cara, começa a lembrar. Dá aquela sensação de quem estou, onde estou. Exato, exatamente. Como estou. Cara, mas é muito legal, muito legal. Eu não imaginava como é que seria a dinâmica aqui, porque exatamente a gente ia conversar, mas é extremamente positivo, assim, me fez lembrar de bastante coisa, assim. Bom. Se era esse o teu objetivo, o teu objetivo foi concluído. Esse é o objetivo, João, de lembrar as nossas coisas, nossas memórias e mostrar para as outras pessoas que estão nos assistindo e escutando o quanto essas memórias, essas histórias podem nos ajudar e como vocês que estão aqui podem influenciar e inspirar essas pessoas que estão escutando, porque são histórias que estão sendo contadas. Então, muita gente não conhece a tua história do João com 15, 14 anos, já empreendendo, indo atrás, e quanto isso é importante para ti hoje. Não conhece o João, coração, esse gigante que tem por aí. Então, essas inspirações também que eu quero levar para o pessoal que está escutando nas plataformas digitais e aqui no YouTube, né? Beleza, cara. Obrigado pela oportunidade de estar vivenciando isso. Porque não é todo dia, né, que a gente vivencia isso, né? Não é todo dia. Porque, como tu viu ali, o pessoal a gente é uma família mais turrona. Mas falaram super bem. Sim, E demonstraram as emoções de uma maneira super legal, super sensível. Bem bacana. Aquela ali é a Anne, filha do Beto e da Daisy. Sim. Eu vi assim, nossa, já está desse tamanho. Tá linda. Então, João, obrigado, cara. Vamos encerrar por aqui, tá? Beleza. Eu espero contar contigo em outras parcerias. Aí a gente já vem conversando há muito tempo. Conta comigo para que tu precisar, tá bom? Beleza. Obrigadão, Mário. Tá bom. Obrigadão. Valeu. Gente, nosso Desenrola Fita encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deem aí o seu like, compartilhe com os conhecidos. Convide as pessoas para conhecerem. Tivemos aqui o João Pedro Andrezucchi. Na próxima semana, mais convidados, mais conversas, mais memórias, para desenrolar uma boa conversa, uma boa história nesse nosso Desenrola Fita. Valeu, gente. Até lá.